Glória a Deus. Oi? Fala comigo? A tia Jana digitou aqui. Viram aí? E realmente, né, Rodolfo? Amém. Amém. A gente ouviu que só já... Ei, pai, eu realmente... Foi interessante você ter mandado, eu nem tinha visto no Telegram. Porque a letra desse louvor é muito mais complexa do que o que a gente... Demais. Sabe o que é que ele está dizendo aí? Ó, ele está dizendo o seguinte. Eu bem que tentei continuar como eu era. Eu bem que tentei continuar agindo como o velho homem era. Quando um homem, uma mulher, um ser humano se converte, quando ele reconhece a voz de Cristo e diz, esse é o meu dono, esse é o meu pastor, esse é o meu senhor, no sentido de senhorio, de dono, é um chamado irresistível. Você não consegue não seguir. Você não consegue não seguir. E ao mesmo tempo, como você ainda vai ter sempre o pecado dentro de você, até que você morra, e aí, quando você for ressuscitado com o corpo glorificado, não terá mais pecado. Mas até lá, você vai ainda estar com essa contaminação do pecado. Mas ao mesmo tempo, você agora está com seu espírito vivificado, um espírito que era morto, o seu espírito que era morto, agora ele está vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E aí você passa a agir involuntariamente diferente da forma que você vivia antes. Então por isso que nessa letra desse louvor ele fala, bem que eu tentei. Tentou o quê? Permanecer como era antes. Bem que ele tentou ainda permanecer nas práticas antigas, mas aquele que é cristão de verdade, aquele que realmente foi resgatado do pecado, do charque, de lodo e lama do pecado, por Deus, e entregue a Cristo como propriedade agora exclusiva de Jesus Cristo. Antes a pessoa era propriedade do pecado. O pecado dominava a vida dele e mandava nele em tudo. Vivia de toda imundícia, de prostituição, de adultério, de mentira, de tudo, de desonestidade, de tudo que não prestava. Aí agora, de repente, no momento na vida dele, né, um verdadeiro kairós de Deus na vida da pessoa. O que é o kairós? É a interferência de Deus na história da vida, no tempo de história da vida da pessoa. Deus intervém. Aquela pessoa de repente ouve a voz de Jesus por meio da pregação da palavra, a fé vem do ouvido, ouvir a palavra de Deus, e ele reconhece a voz. Né? Quando Jesus disse, né, que o verdadeiro, o bom pastor, ele entra pela porta. O ladrão não, que veio para roubar, matar e destruir, que as pessoas pensam que o ladrão que a Bíblia fala é Satanás. Não é. O ladrão que Jesus está dizendo que veio para roubar, matar e destruir são os falsos pastores. Né? Os falsos líderes religiosos, que eles vêm para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu não, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o bom pastor, ele entra pela porta do aprisco, ou seja, o curral das ovelhas, ele vai na porta. Ele não tenta entrar pela janela ou usando de artifício pelo telhado como um salteador, não. Aí ele diz, quando a minha ovelha ouve a minha voz e identifica, ela me segue. Então, meu irmão, o chamado de Jesus Cristo é irresistível. Irresistível. Então, bem, esse louvor novo do Rodolfo Abrantes, ele diz, bem que eu tentei, né? Bem que ele tentou o quê? Continuar como antes, né? O cara bem que tentou continuar indo ao forró, bem que continuou tentar indo ao funk, bem que ele continuou tentar indo às mesas de bar com os amigos, beber e ouvir piada imoral, bem que ele tentou, talvez, no tempo ainda, se encontrar com um amante, mas aí não era mais igual. Como antes que ele fazia, nós fazíamos, eu fazia, você fazia, e no começo sentia algum remorso, mas depois virava algo normal, e passávamos a viver na lama do pecado como o porco vive na lama da sujeira, se lambuzando e achando bom. Nós não. Nós, quando reconhecemos a voz de Jesus, é o meu pastor, é o meu Senhor, e começamos a segui-lo, a nossa mente é lavada. Realmente, quando eles falam, lavagem cerebral, é uma lavagem cerebral, no sentido de lavar. O que é que a lavagem faz? Tira a imundície, tira a sujeira. Eles querem falar que evangelho é lavagem cerebral no sentido de enganar a pessoa. Jamais ninguém engana ninguém por tanto tempo, e muito menos para fazer o mal. A lavagem é cerebral porque a palavra de Deus, que é a água
ela lava a nossa mente, lava o nosso cérebro, tira a imundície do pecado, da pornografia, do adultério, da prostituição, da mentira, da desonestidade. Lava. E quando lava, fica aquilo que é bom, porque nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí, por mais que no começo de uma conversão, ou até mesmo em algum momento de dificuldade na vida, que você para de buscar mais a Deus, de ler a Bíblia, de ouvir a palavra, e acaba a carne ficando mais alimentada com o Espírito, e você quer voltar a fazer o que fazia antes, se você é um cristão verdadeiro, porque existem aqueles que não eram cristãos verdadeiros, a palavra fala, né? O que a palavra fala? Se beneficiaram por um tempo da palavra de Cristo, da convivência com os irmãos na igreja, mas depois retrocederam. Aí a palavra fala que é o quê? É como o porco que volta à lama e o cachorro que volta ao vômito. Ou seja, nunca foi ovelha, sempre foi porco e cachorro, nunca foi ovelha. Agora, se você realmente é remido, é escolhido, é eleito, é justificado por Jesus Cristo, aí sim, você pode até tentar e vai tentar, principalmente no começo da conversão, fazer algumas condutas que você fazia antes, mas você não vai conseguir, porque o chamado de Jesus Cristo é irresistível. Amém? Pode ativar o microfone. Amém? Amém. Amém. Eu tenho uma pergunta. Diga lá. Glória a Deus. Diga lá, pergunta. Deus, na verdade, como podemos trabalhar a nossa salvação e se nós podemos contribuir para a salvação de outras pessoas? Excelente. Excelente. A primeira é... Como trabalhar a nossa salvação? O que nós podemos fazer na prática para obter a salvação? Pronto. Na verdade, abra aí Filipenses 2, 12, 13. 2, 12, 13. Olha o que é que diz Filipenses 2, 12, 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses o seguinte: na presença dele, né, é aquela história, né, na frente do pastor, ninguém quer mostrar que está agindo fora da Bíblia, né? Até me lembrei agora aí que o João Guilherme uma vez chegou para Sheila e disse, não foi, Sheila? Vou contar pro pastor, não foi? Que ela estava ouvindo uma música. Eu dançando, fazendo zumba, e ele, eu vou contar pro tio Carlos, vou contar pro pastor que a mãe tá dançando música que não é de Deus, viu? Ó, uma criança de 6 anos, né? Então o apóstolo Paulo falou o quê? Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, ele está exaltando, né? Dizendo, ó, vocês sempre obedeceram a mim, vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém, mais agora, muito mais agora, na minha ausência. Aí ele coloca como? Desenvolvendo a sua salvação. Como? Com temor e tremor. Meu irmão, é aquela história. O temor que nós temos de Deus, que o cristão verdadeiro tem de Deus, não é o temor de quem tem medo de um assaltante, de um malfeitor, de um bandido, de um monstro. É o temor reverencial. É o temor por amor. É o temor que as crianças da minha época, quando eu era criança, temiam aos pais. Nós tínhamos medo de apanhar, medo até do olhar. Mas não era um medo por ter nele uma pessoa má, no nosso pai. Era um temor reverencial. Era um temor assim. O meu pai sabe o que é certo e eu sei que estou fazendo errado, então eu tenho que temer porque vai vir aí uma resposta. É esse temor que nós devemos ter de Deus. Temor e tremor. Por quê? Porque, meu irmão, eu tenho que temer um ser que
pode simplesmente não fazer nada e deixar nós, seres humanos, irmos para o nosso destino, que é o inferno. É o que nós merecemos, porque todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Então, o que nós merecemos é o inferno. Agora, ele, na misericórdia, na graça dele, ele diz o quê? Vou pegar alguns. Ele retira do charco de lodo de lama do pecado, de ser subjugado do pecado, e entrega ao Deus Filho, a Jesus Cristo. E aí, por sua vez, Jesus Cristo diz, aqueles que o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Então é isso, Isaac. Primeiro, como é que eu desenvolvo minha salvação? Primeiro, para ser salvo, só tem um caminho, Jesus Cristo. Ah, mas tem gente que ouve e não está nem aí. Eu não posso julgar. Quem vai julgar a pessoa, dizer condenado ou inocente, é Deus. Eu tenho a obrigação de julgar comportamentos. Julgar e denunciar que é pecado. Aí é obrigação. Quando a palavra diz, não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Aí eu tenho a obrigação de julgar essas obras, de dizer, olha, está errado, é pecado. Mas a pessoa eu não posso dizer, tu está indo para o inferno, esse morreu, foi para o inferno. Não posso. Eu posso até ter uma opinião minha e tudo, mas eu não posso fazer julgamento, porque é Deus que julga, que diz culpado e inocente. Né? Então, eu tenho que ter esse temor e esse tremor diante de Deus, reverencial, de amor. Não é porque eu temo a Deus que eu deixo de amar Ele menos. Não é porque eu tenho esse temor que eu deixo de amar Ele. Ao contrário, a Bíblia diz o quê? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa que teme a Deus, ela começa a ter sabedoria. A pessoa que teme a Deus pode não ter estudo nenhum, mas aí de repente ele é casado, tem filhos, e uma mulher bonita dá em cima dele, e ele não tem estudo nenhum, mas ele tem temor a Deus, aí ele tem sabedoria. Para quê? Quero não, é pecado, eu vou destruir minha família. E corre, porque se ficar peca, e corre. Então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, como é que você vai ser salvo? Primeiro você perguntou, só tem um jeito, Jesus Cristo. Quando uma pessoa ouve a palavra, ouve a voz de Jesus, como é que você ouve a voz de Jesus? Por meio dos evangelhos. Quando você ouve o evangelho e reconhece, esse é o meu Senhor, esse é o meu pastor, e você quer segui-lo. Então aí já é o primeiro sinal que você é um salvo. E como é que eu vou desenvolver a minha salvação? É como o apóstolo está dizendo aqui, obedecendo, independente de um pastor estar olhando para você, independente de um irmão da igreja estar olhando para você, é quando você está sozinho no quarto, na frente do notebook, é quando você está sozinho no seu quarto, na frente da TV, e ali você lutar contra o mau desejo, e o espírito humilde se curvar e render-se à vontade de Deus. E a outra pergunta sua é como ajudar os outros, não é isso? Como ajudar os outros? Como é que você ajuda os outros? Pregar, é o ide por todas as nações, pregando este evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que você ajuda as outras pessoas. É sendo um ministro do evangelho, o ministro da palavra, sem temor, porque a palavra diz que nós recebemos o espírito de ousadia e não de temor. Sem temor, meu irmão. Quando a gente fala aí na internet, eu queria ver se cada cristão verdadeiro e sincero gravasse um vídeo. Vamos combinar, todo mundo gravar um vídeo hoje, vamos postar no Instagram. Meu nome é fulano, eu sou cristão, eu não compactuo com o pecado. Homossexualidade é pecado, adultério é pecado, mentira é pecado, desonestidade é pecado. E quem vive na prática destas coisas, dominado pelo pecado, não entrará no reino de Deus. É tempo para você mudar. É tempo para você buscar a Deus de todo o coração e entendimento. E experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Pronto, eu queria ver um cristão sincero fazer isso. Mas, infelizmente, até cristãos sinceros, a maioria é 007, é escondido. Às vezes você nem sabe que o cara é crente. E aí toma um susto quando eu vou falar que ele é crente. Por quê? O cara nem vive na prática do pecado. Lógico que ele é crente, mas ele não fala, ele não denuncia o pecado. E o que é que a Bíblia diz? Não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. Então eu não sou cúmplice
com as obras das trevas. Mas eu tenho que fazer o que para não ser cúmplice? Reprovar. Ei, rapaz, não manda essa mensagem de mulher no WhatsApp, não. Isso é pecado. Isso vai acabar com a tua família, com a tua vida. E se tu mandar para mim, tu vai fazer eu pecar. Ei, cara, não trata a mulher, não. Não adultera, não. Ei, mulher, não adultera, não. Tu vai destruir tua família, teus filhos. Tu vai pecar. Olha o que a palavra diz. A melhor maneira do crente ajudar os outros a serem salvos é não ficar com essa pregação falsa que eu sempre denuncio de coach. Jesus está no teu barquinho, vai dar tudo certo. A pregação do evangelho é: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Senão a pessoa está indo para o motel, está indo para a homossexualidade, está indo para amante, está indo para o prostíbulo, está indo para a mentira, está indo para o engano, está indo para o furto, para o estelionato, e tu fala Jesus está no teu barquinho. Aí nós vemos cenas como aqueles caras que antes de praticar o crime, oram pedindo a Deus proteção. Tá entendendo? O cara tá saindo do motel com amante, a mulher saindo do motel com amante, aí passa o carro do marido dela e não viu. Aí ela diz o quê? Graças a Deus. Tá entendendo? Não é, Deus não compactua nem com pecado, nem com pecador. Essa história de que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador é mentira. Deus abomina o pecado e abomina o pecador. Nós, como cristãos, amamos o pecador ao ponto, não que sejamos melhor do que Deus, é porque foi uma missão que ele nos deu. A vontade que dá é o quê? Sai pra lá, pecador. Não. Mas qual foi a missão que ele nos deu, Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí, porque ele falou isso, as pessoas querem dizer que igreja é hospital. Não é. Igreja é local de batalha espiritual. Essa história de igreja e hospital é uma visão errada. Igreja é local de batalha. Por quê? Porque o apóstolo Pedro disse que a nossa carne milita 24 horas contra o espírito. E nós temos que estar atentos para nessa militância militar a guerra. Sempre quem ganhar seja o espírito. O nosso espírito que foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Entendeu? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Vamos orar. Mais alguma coisa ou vamos para oração? Espírito de oração.